Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles. Vamos fazer a prece de abertura, vamos nos colocando em oração, fechando os nossos olhos, aquietando o mundo lá fora, nos ouvindo as nossas necessidades, trazendo aqui na casa que é de Senhor, todas aquelas nossas angústias, as nossas tristezas, ouvindo o que o palestrante tem, colocando como verdade em nossa vida, nos transformando em pessoas melhores, nos questionando em que podemos ser melhores, em que podemos servir ao Senhor. Vamos agradecendo a esta casa, vamos agradecendo aos mentores desta casa, vamos nos colocando em sintonia com os pensamentos do alto. Esses mentores que desde antes de estarmos aqui, com muita alegria estão nessa casa, limpando o ambiente, preparando este lugar de amor para nos receber. Vamos agradecendo a dona Araci, que vai trazer a palestra, seu Zé Roberto, que toda semana vem aqui nos trazer o remédio que vai nos ajudar, não só no aspecto físico, mas também como aspecto espiritual. Vamos agradecendo a Deus que por amor nos permite ter essa chance de aprender, essa chance de crescer, essa chance de nos tornarmos pessoas melhores e fazer com que isso transborde a nossa vida e passe sempre para o próximo. Agradeço a presença de todos vocês, graças a Deus e graças a Jesus. Oi, gente, boa tarde. Mais uma semana, né? Começa. Então, eu abri o Evangelho e caiu: Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí diz assim o capítulo, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Disse São Mateus, né? Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Jesus disse, né? Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, e todo aquele que disser ao seu irmão raca, ele merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, Jesus faz da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. E ele condena, por consequente, a violência, a cólera, etc. E raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta. E se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Então, Jesus foi mais longe, uma vez que ele até ameaça com o fogo do inferno aquele que disser, além de raca, sois louco. E por que Jesus, ele pergunta aqui, Kardec vai falando, né? Por que Jesus dá tanta ênfase? Uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação severa? Então vamos refletir nisso daí. Por que uma palavra, né? Raca, sois louco. Isso. Qualquer palavra de injúria merece tanta condenação da parte de Jesus, né? Então, gente,
aqui, né, a conduta, né? Se a Raka significava homem de má conduta. A conduta da gente reflete a nossa personalidade, o nosso mundo íntimo, né? Uma pessoa irritada, agressiva, violenta, intolerante. Então, é um espírito perturbado, né? Que vê o mundo totalmente, né? Do lado negativo, digamos, né? Então, uma pessoa assim, aonde ela anda, ela está emitindo ondas vibratórias. Então, quando a gente perturba as vibrações cósmicas do bem, a gente é responsável. Porque o nosso pensamento, como a onda, por exemplo, a gente pode não estar vendo, né? Mas a onda de um canal, vamos supor, violento, né? Um canal que só fala coisas ruins, elas estão circulando aqui. É que a gente não ligou, mas ela está. É internet. A internet está no planeta inteiro, não é isso, gente? Quem entende aí de você, Pri entende bastante, né, de informática. É o mundo todo, né, Pri? O satélite manda, né? Então, em qualquer lugar que você estiver, você consegue se tiver um celular bom, não é? Nosso cérebro, gente, é muito mais perfeito que qualquer celular aí do Elon Musk, ou seja lá, não sei qual é o celular melhor, mas o nosso cérebro emite o tempo todo e atrai, e recebe, e traz para dentro de nós, assim como a gente manda e a nossa entra na cabeça de alguém. Está dando para entender, falando de uma maneira bem simplória, porque eu não entendo nada de internet, mas a gente entende um pouquinho, de tanto ler, do que é a ação do pensamento. Então, o mundo está turbulento porque a maioria de nós, seres humanos, pensamos com ódio e com raiva o tempo todo. Entende? A gente olha e fala, esse cara não presta, olha, ladrão, violento, é isso e aquilo. A gente está sempre. E quando a gente fala, gente, o pensamento, ele está revestindo, é o envoltório de um sentimento que vem, que se exterioriza, passa pelo nosso cérebro, vai encontrar imagens correspondentes àquilo que a gente está sentindo e a gente envia tudo isso. Entende? O nosso pensamento, eu lembro da Hebe Camargo, né, do tempo de vocês, mas ela falava assim, ai, que pena que a TV não é a cores. Os mais velhos vão lembrar, não tem ninguém mais velho que eu aqui, gente? Vai aparecer, né? Assim sou, não é mais velha que eu, mas era assim, né? A Hebe Camargo, que pena que não é a cores, né? Aí veio as cores. Hoje a gente fala assim, que pena que não tem cheiro, né? Mas logo, logo você vai sentir o odor, né? Você vai sentindo. E o nosso pensamento leva tudo isso. Leva cheiro, leva emoção, leva tudo, tudo que sair daqui de dentro da gente, que compõe esse bloco, porque é um sentir, pensar e agir, né? Agir, a gente age por palavras, por gestos, né? Por ações. Então, é todo esse conjunto, daí a preocupação de Jesus, não falem, e parece uma coisa boba, você é louco. Não, não é bem uma ofensa, né? Hoje, se alguém chamar assim de louco, tá, acredito, sou mesmo um pouquinho louca, mas tudo bem, não vai me ofender, né? Então, agora, quando eles falam, ei, véia coroca, aí é outra história, né? Entende? Quando a gente está dirigindo e corta alguém, eles xingam a gente, né? Então, mas por quê? Porque é uma realidade. Agora, o resto. Então, a preocupação de Jesus com o que a gente pensa, com o que a gente fala, né? Porque bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Porque se a gente está falando só um pensamento, posso não dizer, mas eu penso, que idiota. Olha, veja, quando a gente fala, né, que idiota, se não sai uma coisa assim de dentro de vocês, ou é só de mim? Sai, né? Mesmo que eu não esteja xingando ninguém, mas só de pensar assim, de falar, que idiota, já saiu uma coisa assim mais forte, né? É a energia que vai junto, acompanhar, que vai impregnar. Então, aquele que está numa sintonia, se a gente liga a TV, né, nós vamos ver o canal, né? Então, se alguém está na sintonia, vai captar aquilo,
aquilo vai casar com o seu e vai se ampliar, porque são dois pensando a mesma coisa. O meu pensamento, que ele captou, e o sentimento dele, que foi despertado, potencializado, entende? E espalhado ali. Então, aquilo. E veja o quanto somos responsáveis por todas as guerras, por todo o clima de aflições, de intolerância que há no planeta. Nós somos responsáveis, não tenha dúvida. Por isso a gente está aqui, entende? Não importa, não estou falando aqui no Brasil, São Paulo e tu, no planeta. Nós ainda estamos nesse mundo de expiação e provas por conta desses nossos sentimentos de intolerância, de agressividade. Então isso tudo vai repercutindo. Aí, em primeiro lugar, em volta de nós, né, na nossa psicosfera, que está irradiando esses sentimentos, né? Aí tem a lei de atração. Então, de repente, eu vou atrair alguém que está igualzinho. Aí a gente já sai de casa. Ai, estou atrasado, tomara que não tenha nenhum pé de boi na minha frente andando devagar. Não sei se vocês já pensaram isso. De vez em quando eu penso, ai, estou com pressa e o cara não anda. Anda, cara. Às vezes eu vejo que ele está olhando assim, eu falo, ai, anda. Então, quer dizer, tudo isso a gente já está, e a gente vai atraindo outros iguais, que vem e fecha, e reclama também, e briga. Oi, está bom, tudo bem? E briga com a gente, e faz uma coisa e faz outra. Quer dizer, a gente vai atraindo. E isso forma uma comunidade. Por que estamos em Itu? Somos todos mais ou menos parecidos. Então não adianta a gente fugir. E isso vale também para as nossas relações pessoais, né? Aí eu quero muito arranjar um parceiro. Como é que eu estou me apresentando no universo? Porque é a nossa apresentação. A gente pode disfarçar, né? Sorrir, falar, né? Ai, querido, eu estou tão apaixonada, a cabecinha assim, né? Dizendo não, mentira, mas eu estou, né? Aquele sorriso. Mas a nossa vibração não mente. Então a gente está. E depois a gente fala, nossa, caramba, não deu certo, parecia que ia tão bem aquele emprego, aquele casamento, aquele namoro, aquela vizinha, aquele amigo. Mas como que a gente estava de verdade? Apaziguado, tolerante, compreensivo, manso, prudente. A gente estava do jeito que a gente é, né? Então, Jesus aqui está pedindo para que a gente reveja esses sentimentos nossos, né? Porque aí ele diz, vai para o fogo do inferno. O fogo do inferno é simbólico, evidente, não tem um inferno pegando fogo, mas a nossa consciência pega fogo, a culpa nossa pega fogo, entende? Então a gente sente isso dentro da gente, né? Esse inferno que nos incomoda gera ansiedade. Quando a gente está culpada, não sei se vocês percebem, mas parece que a gente está andando em campo minado, uma angústia, uma ansiedade, um receio de. A gente tem receio de cair, de ser atropelado, disso tudo, mas é a culpa que está produzindo um castigo ali para nós, entende? Então, tudo isso por conta do quê? Do nosso padrão, né, vibratório. E o padrão vem da onde? Dos conceitos. Então, por que a intolerância cresce dentro de nós, né? Por que eu quero no outro aquilo que eu não consigo em mim, né? Então, gente, o negócio vai longe, que vocês nem imaginam, porque a gente vai puxando o fio da meada, né? Então, eu não tolero no outro, por exemplo, a arrogância. Mas eu sou um poço de arrogância, de orgulho. Por que que eu não, porque eu estou me vendo no outro, eu preciso me modificar. Então aquilo vai gerando raiva. Mas eu não quero ter raiva de mim, aí eu vou ter raiva do outro. Percebe o mecanismo? Como é complexa a nossa mente? Daí que ele pede, né? Ame ao outro como você ama a si. Comece a se aceitar, a se ver, a se apaziguar com você mesmo, sabe? Faça as pazes com você. Ainda não consigo, mas eu vou tentar, eu vou modificar, eu vou melhorar, né? Então aí ele vai falando tudo isso, né? Então aqui Kardec diz, né? Só para a gente pegar do Evangelho, não ficar só com a minha fala, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade.
que é o sentimento, né, amor e caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. É um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, a caridade, como entende Jesus, vocês já estão careca de saber, né? Indulgência, benevolência e perdão. Isso é a verdadeira caridade, né? As outras coisas a gente deve fazer sim, mas não é exatamente uma caridade, porque seria uma ação de cidadania, seria, entende, um gesto, né, de bondade de nossa parte, ajudar. Mas não, se não tiver benevolência, indulgência e perdão, ela não ilumina a gente por dentro, ou seja, não nos eleva, não melhora a nossa faixa vibratória, não vai ressignificando os nossos sentimentos, entende? Então precisa a gente sentir, né? E tem só mais um trechinho, porque depois entra na afabilidade. O que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo os bens do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar aos bens da terra uma importância maior do que aos bens do céu. Por estas palavras, Jesus quer dizer: até esse dia, os bens da terra estão assabarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. E estes, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os maus têm o supérfluo. Então, onde está a justiça feita na terra, no céu? Por que são os brandos chamados filhos de Deus? Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. E tal será o estado da terra quando, segundo a lei de progresso, a promessa de Jesus, a terra vai se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, esse trecho aqui, porque Jesus diz, né, que a gente vai ganhar a terra quando a gente é bom. Então, essa terra, na vida, você, pela lei de atração, né, pela lei de ação e reação, aí a gente vai fazendo bem e a gente encontra pessoas boas, a gente encontra benevolência, a gente encontra alguém que nos estende a mão. Então, isso são tesouros da terra. Isso é o que a terra, ou seja, a terra aí, aqui representa a humanidade, né? É o que você... Porque tem muita gente boa no mundo. E por que a gente não encontra com frequência? A gente parece que só vê mais os maus, né? Primeiro porque o mal é barulhento e se destaca. E o bem é quieto e muitas vezes omisso. Porque às vezes a gente até quer fazer o bem, mas a gente deixa para depois, para lá. A gente até quer contestar alguma coisa, por exemplo, o aborto, numa roda de conversas, numa sociedade, a maioria ali sendo favorável, a gente fica sem graça. Aí eu vou ficar brigando com essa gente, deixa para lá. Eles que pensem o que quiser, não é assim que a gente faz? A gente é omisso, entende? A gente está se omitindo. Então, quer dizer, herdar a terra, quanto mais você for assertivo, transparente, sincero, você vai encontrando. E sua vida na terra vai melhorando, porque você vai atraindo o bem que você está semeando. É a ação da sementeira, como Jesus disse, né? Você pode semear o que quiser, é livre, mas você colhe o que você semeia. Então, quer dizer, se eu paro de criar essa psicosfera em torno de mim, de intolerância, eu não, pessoalmente, só daqui umas 10 vidas, mas a gente está estudando aqui o Evangelho, né? Então, fico pensando, né? Tem que ser, né? Para encontrar bons motoristas no caminho, para encontrar bons vizinhos na nossa vida, para encontrar bons companheiros, né?
Entende? Devagarzinho a gente vai conquistando tudo isso. Então a gente começa por onde? No lar, que é primeiro, né, cadinho mesmo. Outro dia eu falava para uma amiga, o lar é o cadinho onde você se atrita para tirar as arestas todas, né? Nos lapidar, que nem se a gente fosse a pedra que o escultor vai fazer a lapidação para fazer uma estátua, né? Então, a vida é isso, mas saindo do lar são os amigos, o ambiente de trabalho, a família maior, né? Porque tem a menorzinha, né? Papai, mamãe, os filhos, aí tem a sogra, o sogro e tal, tem os genros, aí vai aumentando, né? Os primos, não sei quem. Então a gente vai ampliando. E a importância da gente ter um grupo, nosso grupo, né? Grupo de apoio. Por que esse nome de apoio? Justamente porque o maior desejo do grupo é estar nos apoiando um ao outro. Ninguém aqui é perfeito, ninguém é bom, ninguém sabe nada, né? Todo mundo, ninguém sabe coisa alguma, mas a gente está se apoiando uns nos outros. Daí que está sempre aberto tudo para que todos possam colaborar, fazer, entende? Porque se a gente não se apoiar, vai apoiar em quem? Aí é o grupo onde a gente pode ser sincero, né? Falar, olhar, xingar, quando está com raiva, falar. Porque aí você vai também se autoconhecendo. E você vê que num grupo as pessoas se toleram, né? Então Jesus, quando fala de grupo de amigos, né, o grupo dos apóstolos, né? Então, eles tinham muitos atritos, basta ler Atos dos Apóstolos, que está depois dos evangelhos, né, na Bíblia, vocês vão encontrar. Então, a gente vê que eles tinham muito atrito, porque ninguém é perfeito aqui na Terra. Então, é normal que a gente tenha ciúme, inveja, egoísmo, enfim, né? Mas Jesus tolerava todos eles, né? E um dia, já no sermão profético, isso está, né, no capítulo 28 de Mateus, quando Jesus já ia entrar em Jerusalém, né, uns dias antes de começar a Semana Santa dele, né? Que a gente chama de Semana Santa, né? O julgamento e a crucificação. Ele fala: eu já contei tudo para vocês, eu dei tudo que eu tinha. Hoje já nem chamo vocês de irmão, vocês são amigos. Dos amigos a gente tolera tanta coisa, né? Então, transforma em amigo todos que te incomodam, né? Isso é, ó, livros, as parábolas do Alírio Cerqueira, o Haroldo Dutra fala isso, o Andrei Moreira, tem tanta gente que fala, o Alberto Almeida, doutor Inácio fala bastante, né? Transforme em amigo, para de querer do outro o que você não tem, o que você gostaria, mas não consegue. Então aí você fica com raiva do outro porque você sente em você e não consegue. E aí o outro fica te lembrando o tempo todo que você é assim. Porque se o outro é um espelho, o que a gente quer fazer quando a gente se vê feio? Dá vontade de quebrar o espelho, né? Aí a gente tem vontade de quebrar o outro. Então a agressão é isso. Você quer destruir no outro o que você está vendo ali. Caramba, eu não quero me ver assim, né? Então, o que Jesus pede? Transforme em amigo. E aí a gente vai ser o melhor amigo de nós mesmos, né? A irmã se fala muito isso. Pegue aquele livro, Escutando Sentimentos. É lindo, entende? Laços de Afeto também, da irmã Sidfu. E tem outros também, do Hamed, gente, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Renovando Atitudes. Entende? Onde ele fala, ame-se. E a irmã, se ela fala, quando você conquistar, você sentiu, o Chico já dizia isso, você sentiu raiva, né, vontade de xingar. Pensou, mas não falou, você já ganhou um degrauzinho, já subiu um degrauzinho, você conseguiu brecar. E no momento que a gente breca, breca mesmo, sabe? Mudou o canal, não quero pensar. E aí a gente, quando diz eu não quero pensar nisso, a gente quer substituir o pensamento, é automático, a mente não para de pensar, né? Então, ai meu Deus, me desculpa, já é outro passo que a gente deu. Aí eu não devia. Então você começa a se questionar, de onde veio esse sentimento, de onde veio aquilo. Nossa, e aí, ó, dê um abraço em si mesmo, puxa, você conseguiu não falar e ainda está questionando por que você sentiu isso. Isso é um progresso, gente, é um passo para o nosso progresso, entende? Então, toda
Qualquer coisinha, por menor que seja, verifica e pontua. Ponto, sabe? Pontuação de prova, de escola, né, Daniel? Ganhou um pontinho, né, a mais. Puxa, conseguiu, acertei essa questão. Mas são 10 questões, 100 questões. O Zé já veio? Já? Então está na hora de acabar. São 100 questões. Está dando para entender, gente? Pontua, aceita. Nossa, eu estava errada, mas agora eu preciso, entende? E aí, um dia a gente vai conseguir ser brandos e pacíficos, com certeza. Vai demorar, mas se a gente, sabe, se a gente ficar se martirizando, caramba, olha o que eu fiz, aí você fica mais angustiado e se vê, vai se depreciando cada vez mais, né? Poxa vida, olha, não consigo. Não, inverte, você conseguiu. A irmã se diz assim: não esqueça, você tem milênios de sombras densas e só lampejos de luz até agora. Então, pega cada lampejinho de luz e deixa, bota o combustível da fé e segue em frente. Daniel está pronto para fazer a prece, né? O José Roberto já chegou. Então ficamos com esse pensamento e aí a gente aproveita, né? Bota uma musiquinha aí, olha, Eduardo já botou uma musiquinha e enquanto daqui a pouco o Daniel vai fazendo, vamos pensando, gente, né? A gente fecha os olhos, imagina aquele que a gente ofendeu, né? Que num destempero a gente está ali exigindo coisas que não estão ainda prontas para acontecer. Aí a gente pede que Jesus, né, faça descer sua luz, sua paz, para envolver cada um, né, num abraço amoroso. Aí a gente sente em nós mesmos essa energia do Cristo, né, nos envolvendo. Eu, pessoalmente, eu gosto de pensar assim, quando eu estou muito nervosa, eu estou rodeada pela luz do Cristo. E essa luz está me penetrando e está se expandindo e vai envolvendo todos que estão aqui à minha volta, seja físico ou em pensamento. Que o Senhor abençoe a todos e a tudo que convive comigo no meu mundo mental. E que essa luz vá envolvendo e apaziguando a mim e a todos que comigo comungam, né? O medo, a raiva, a mágoa, a dor, que tudo isso vá desaparecendo, vá se dissolvendo e a gente possa, com o coração leve, fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pode ler. A prece antes. Mas pode fazer a prece, essa é a sua prece. Obrigado, Deus, pela vida, pelo nosso anjo da guarda, pela família e por tudo que nós temos. Abençoe a todas as vidas desse planeta e esteja com a gente hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém.